O isso não tem condições de eu acessar o isso lá, diretamente no isso. Só com a emergência do isto. Não dá. Eu posso querer. É como se a cada emergência do isto, eu fosse tendo pistas do que é o isso. Porque o ao isso... contrário. Então eu posso investigar o modo como isso vai... O modo como isso funciona. E me afeta. Por exemplo, a pergunta existencial de alguém poderia não ser quem sou eu, mas qual é o meu isso. Qual é? O problema é pessoal, o isso é pessoal. O isso é pessoal, eu diria. O isto não, o isto é a manifestação, por exemplo. Você se apaixona por X. X sendo uma pessoa, um lugar, uma cidade, um livro. Esse ato de passionamento, na verdade, se fôssemos mesmo levá-lo a sério, ele não é, eles mesmo sendo individual, pessoal, tendo em vista só você própria, ele já é um ato de compassionamento, porque na verdade é um ato de entrada em relação com essa coisa. Essa coisa, ela é o quê? Ela é o isso estando na mesma altura nos dois lugares, em você acontecimento e naquele acontecimento, né? E por isso vocês entram em sintonia, como se fosse uma onda de rádio, vamos dizer assim, né? E aí, uau, tá lá porque, ou seja, eu entro em contato com o isso através disto, hoje desse livro, amanhã daquela pessoa, depois da manhã daquela conversa, depois da manhã da obra X que eu vi no museu, e por aí vai, né? E esse conjunto de encontros, que são sempre com isto, não com isso, mas através do isto é também com isso, né? Vão me dando pistas indiretas da minha coisa. Da minha coisa que, na verdade, aí vem mais coisa, se eu quiser, né? Se eu quiser, eu também posso alargar a minha sensibilidade, treiná-la, praticá-la, etc., para ela não ser... Ela começar a caminhar nas bordas dessa pessoalidade. Ela não ser só... o meu afeto, o meu desejo, o meu sonho, né? Mas já começar a explicitamente funcionar num plano de compassionamento, de compaixão, né? Também dá, mas eu nem estou dizendo que a gente precisa ir, que é obrigatório, que deve ser, eu estou dizendo só que dá, que eu acho que dá, é uma coisa que é um trabalho a mais, é claro, mas mesmo que não seja para ir tão longe, ou seja, em qualquer relação, mesmo aquelas que fiquem fechadas na película do indivíduo, do que me importa a mim, etc, existe esse processo. Um processo de encontro, de compassionamento que instancia um isto, que na verdade elucida reciprocamente os dois envolvidos. Porque aquela situação... Elucida os dois, Aquela situação, ou pessoa, ou poema, ou livro, ou coisa, ou gatinho encontrado na esquina, ou sabe-se lá o quê, também fica percebendo um pouco melhor o seu próprio isso, através do encontro comigo. Então é recíproco, não é? Eu sou isto para aquela coisa e aquela coisa é isto para mim. E nós acessamos um isso, que não é o mesmo. Porque tudo é perspectiva. Isso, essa coisa toda que estamos falando, que assim, parece muito longe, mas na verdade está muito perto daquilo que nós estamos sempre praticando. Essa coisa acontece em cada intervalo. Só que ela acontece com graus muito variados. Se ela acontecesse com o grau de varredura de um apaixonamento, todas as vezes que a gente abre a boca, olha para alguém, se relaciona, é óbvio que a gente não sustentaria, não aguentaria nem estar vivo, né? O consumo de energia ia ser imenso, né? Então a gente não se afeta no mesmo grau por tudo, até porque existem as tais affordances variadas das coisas, que também estão ligadas à quantidade de isso nosso que a cada situação pode estificar. Não sei. Mas aquilo que não me coisa nada, não me coisa alguma coisa? É o jeito de treinar o alargamento do seu isso, é se fazer essa pergunta. Exatamente. Mesmo aquilo que não me coisa nada, ou quase que me coisa o oposto da minha coisa. Será não que... me coisa nada? Assim, será que isso é nada ou será que isso é tudo? Voltamos à questão existencial de ontem. Porque... Não é? Mas são perguntas assim... Só de você ter percebido, eu acho que já... Não, exato. Não é possível ser assim tão restrito. A gente vai restringindo, afunilando. E a gente também tem uma série de maneiras de istificar o nosso isso de antemão. A gente pode voltar então para o início do que você estava falando.
eu posso tentar perceber até o pouco que me afeta, ou que não afeta, mas eu só posso agir sobre aquilo que me afeta. Mais fortemente. Então esse é o espaço. Você só pode agir sobre aquilo que te afeta, só que você tem ingerência de alargamento, de treino, não sei o que lá, para que o seu afeto seja mais vasto. Eu queria chegar em outro lugar. No momento em que eu olho para dentro das minhas linhas constituintes, são linhas que estão vibrando e vibram, né? Quer dizer, então faz parte do afeto vibrar também dessas linhas. Né? Econômicas, sexuais, gênero, blá 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 blá, todas elas, né, se situam também em algum momento. No momento em que eu lanço minha atenção para dentro, isso se torna isto. Porque, entendeu? Esse eu virou um material no qual, mas no momento que eu entro em contato com ele, ele é isto. Mas é um isto que me deixa muito próximo do isso, porque é onde eu posso fazer uma nova. Sim. Tá bem, mas falamos disso tudo, isso tudo é daquelas coisas que a gente consegue falar e ao mesmo tempo ser super complexo e abstrato e super concreto, quase que imediatamente reconhecermos, sem conseguir colar a nada em particular de nós. É uma nuvem, né? É um pouco como quando a gente toca no isso, a gente começa a tocar nessa nuvem, porque ele é isso, ele é essa nuvem. E depois se instancia um conjunto de situações. Né? E como é que a gente faz agora para trabalhar isso, né? Para além de falar disso? Aí é que entra a tal hipótese de que eventualmente a gente tem condições de trabalhar isso se a gente trabalhar no plano da formulação dos nossos afetos. Ou seja, cada vez que um isto se manifesta, ou seja, que eu sou apanhada por uma situação, eis uma oportunidade de eu mapear melhor o meu isso. Eu nunca vou conhecê-lo inteiro, porque ele é como se fosse prismado, ele vai... Cada vez que ele é um isto, ele é ele mesmo, mas ele é diferente. Ele é o tetralema também, que nós falamos ontem, não é? Ele é ele porque ele, ao mesmo tempo, não é ele e não é ele, e não é e é ele. Né? Ou seja, ele é e não é, e não é. E nisso tudo ele é. Então, cada isto é o nosso isso, mas também não é o nosso isso, mas também é e não é o nosso isso. E é desse modo que nos dá uma pista do nosso território de afetos e, na verdade, do nosso próprio, da nossa própria caixa de ferramentas, vamos dizer assim, da nossa própria estante. Né? A nossa estante tem um monte de coisas, as coisas que a gente sabe que sabe, coisas que a gente não sabe que sabe, e essas coisas só têm a chance de se manifestar por investigação nossa. Né? Isso, por sua vez, se cola com aquela outra coisa pela qual talvez a gente tenha entrado dessa vez no curso, que tem a ver com todos nós fazemos o que pode, o que podemos. Nós fazemos o que podemos. Cada um faz o que pode. Ou seja, não existe ninguém, a princípio, que mereceria ser acusado de nada porque fez o que pôde. Nem ser cobrado de nada porque sempre fazemos o que podemos. Mas, se tem alguém que pode fazer qualquer coisa em relação a esse que fez o que pôde, é ele próprio. Ou seja, esse ele próprio pode trabalhar naquilo que pode. Porque ele pode trabalhar para conhecer melhor o que pode, para alargar o que pode, para encurtar algumas coisas que estão na linha do poder, não estão na linha da força, né? Para remodular essas potências, né? Indo do poder à força, etc. Pode fazer esse trabalho, cada um só pode fazer por si. Esse nosso trabalho, principalmente quando a gente sai daqui, dessa escala em que a gente pode brincar queria propor que a gente fizesse um exercício, que é aquele exercício que nós de primeiro fazer isso usando situações que foram guardadas no frame para ainda preservarmos esse espaço-tempo mais dilatado de mapeamento, que é uma coisa que a gente não tem. Por exemplo, se fôssemos mapear isso que está se dando aí fora, caso fosse o isto de alguém, né? Nós íamos ali e pronto, aquilo está em movimento e a quantidade de frames que se acumula é imensa. Obviamente que não temos como acompanhar, pelo menos não imediatamente, esse processo. Embora em nós isso esteja acontecendo, na verdade o que a gente está trabalhando aqui é para gerar clareza em relação a uma coisa que já se passa em nós. Nós já formulamos para
como parte de uma coisa acontecer, ou seja, de nós irmos ali até a varanda, olhar que barulho foi aquele, nós formulamos algo. Antes de todo mundo ter visto que nós levantamos e fomos lá, ele já tinha começado a acontecer em mim e em você. E começou a acontecer pela formulação. De, ups, um barulho, um acidente, talvez alguém tenha se machucado, vamos lá olhar. Isso tudo aconteceu. E depois aconteceu. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, ao conseguir mapear isso, né, a tal possibilidade que a gente fala, vamos, sei lá, não vou reagir, não vou imediatamente responder a algo com base no impulso, etc. Onde é que essa possibilidade se ganha? Não é porque a coisa não acontece, ela acontece, só que ela acontece nesse plano ainda, tipo quando eu, sei lá, né, alguém coloca uma coisa e eu imediatamente, sei lá, tendo uma leitura explicativa, interpretativa, isso é um acontecimento, né? Porque é um acontecimento que eu consegui segurá-lo num plano de densidade menor, ele não chegou a virar gesto meu, ou seja, ele não chegou a ser oferecido para os outros. Tem acontecimentos que o mais justo é que fiquem aí mesmo, né? Que eu consigo guardar, porque eu não tenho que ficar inundando os outros de... Então isso é parte de um trabalho que só cada um de nós pode fazer. Na verdade, existe um menos denso e um mais denso, né? Uma coisa que vai ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, e começa a ganhar corpo por essa formulação. Que eu nem sei se a melhor maneira de dizer esse processo é mesmo formulação, porque dá uma ideia que é excessivamente verbal, ou que pode não ser. A verdade é que, por exemplo, nessa velocidade com que levantamos e fomos ali à varanda, muito provavelmente não veio em mim, uma pessoa talvez tenha se machucado, o barulho enfim, o estrondo da morte. É óbvio que não, entendeu? É óbvio que não foi a esse ponto. A formulação foi de outra ordem. É muito mais formulação no sentido de ir ganhando forma, né? Quando algo vira acontecimento, é porque passa pelo plano da forma. Essa coisa vai se formando, se formulando, vamos dizer assim. É muito mais nesse sentido do que querer dizer que ela é necessariamente verbal, né? É o processo de sair da força e ir para a forma. E que, na verdade, não é esvaziar a força, né? Não é sair da força. Não é sair, não é sair. Que o isso é o tal da ordem da força. E o isso, né? Isto, é uma forma, né? Ou seja, essa força, de modo a se manifestar, precisa ganhar forma, de preferência sem perder a força. Então, quando você passa a força de uma forma, essa forma já é dada. Ela sempre já é dada, é uma forma. Nesse encontro você tem uma certa deformação, um certo desencaixe que é a possibilidade de criação. O que a forma é dada? Porque as formas são as formas que estão aí. Elas são as formas que estão presentes. Não podem emergir novas formas? Podem na relação com as forças. Podem. E aliás, esse jogo entre dar forma às minhas forças, ou ao isso, né? Usando formas já existentes, ou inventando. Eu não acredito que alguém invente do nada, né? As novas formas são outras, são feitas de pedaços ou de fragmentais das formas que há. O extremo, que é o extremo, sei lá, do clichê, ou do modelo, ou das próprias relações complementares que nós estávamos falando, né? Ou seja, de um entre dois, que é legislado por formas pré-existentes, né? É esse extremo em que eu pego nas forças, naquilo que me afeta, e encaixo numa forma que já existe. Encaixo, né, aí vai lá, mais ou menos. Que nunca dá mesmo, e isso faz, só que isso, ao invés, dependendo da maneira como eu me relacionar com essa situação, ao invés de ela me potenciar, ela pode me afligir ou até me menorizar, porque eu me sinto aquém, me sinto em dívida, devia conseguir fazer aquela forma e não consigo. Por um lado, não invento nada, por outro lado, invento tudo a cada vez de novo. A cada vez que tem a possibilidade de formulação, é também uma possibilidade de reformulação. Vai ser feita com... ou seja, formular é o processo do acontecer, é o processo de ganhar forma, né? Isso pode ser um trabalho, eu posso trabalhar nele, posso trabalhar para ter clareza de que modos eu formulo, se eu tenho tendência a usar que tipo de fórmulas ou não, se tenho... Que consequências isso tem na forma que eu acabo por dar ao meu gesto, à minha ação, à minha posição, etc., né? Essa é a margem de manobra que temos.
a gente vai se deparar com muita forma predada, realmente. O nosso trabalho tá nessa reinvenção, tá nesse reformular. Agora me deu uma confusão. O isso e o isto são acontecimentos? Só o isto que é Só o isto, né? O isso eu botaria numa categoria... O isso é aquela coisa, eu não sei se é o melhor nome. É assim, é dar o nome de uma coisa que não pode ser nomeada. Eu acho que tem certas expressões que nos dão a pista de que isso pode ser bom, né? Quando a gente tem um problema para discutir, é isso que a gente fala, vamos falar sobre isso. É uma relação entre indefinição e definição. Ou seja, por um lado é completamente indefinido, né? E por outro lado é completamente definido. Aquela coisa ali é um isto. Um dos muitos istos possíveis para o isso que me afeta, vamos dizer assim. Que é aquele que não pode ser nomeado, mas que vai ganhando seus pequenos nomes. Aí podemos citar várias pessoas, não é? Do Harry Potter ao Julian, ao Barça. Não importa muito, eu acho que essa profanação é muito importante. Que a gente se sirva das palavras que ajudarem das palavras e dos conceitos que ajudarem a que a gente perceba e incorpore do que a gente está falando. Quer dizer que essa coisa, a tal que não pode ser nomeada, etc., ela é a força vital agregadora disso que nós chamamos de eu. Então essa coisa se mantém agregada, se mantém sendo eu, dura um X tempo, não é? Um tempo de vida de alguém, porque carrega um isso, que se propaga. Né? Então a ideia que te tem é que faz com que você seja você. Né? E depois é por isso que também, se isso se copaciona, consegue se alargar, consegue se contaminar dos issos dos outros, etc., é um modo de alargamento de si, ou de multiplicação. É o isso que sabe. Eu não sei de nada. Só que quando eu experimento, quando eu como, não é? Quando eu cheiro, quando farejo uma coisa que me afeta, né? Ele me sabe a qualquer coisa. Ou seja, ele diz a que sabe. O isso nos sabe, mas nós não sabemos dele totalmente nunca. Às vezes pode haver a sensação de nunca encontrar uma forma de expressar o isso e por isso vai-se procurar muitos istos. Não é este isto. A gente sente um sabor, mas não é bem este isto. Será aquele isto, depois não é este isto. Tentar encontrar o que é que expressa esse isso tão grande. Exato. Existe esse processo, é o tal processo que nós estávamos falando há pouco e que tem a ver com deixar... Porque tem uma série de modelos, tem uma série de istos modelos, né? O isto bom casamento, o isto bom emprego, o isto sucesso, o isto, sei lá, pessoa X, o isto... Enfim, incontáveis, não é? Ainda mais agora na proliferação de narrativas que a gente tem hoje, e de fórmulas, e de discursos, e de receitas prontas, etc. O que não falta é uma prateleira de supermercado cheia de istos prontos, enfileiradinhos, para que eu escolha. Fico assim até baratinado. Uau, será que é esse? Será que é aquele? Será que é aquele outro? Mas nenhum deles será. Até porque não existe só um isto. O isto é, por natureza, múltiplo, né? Ele é um instanciamento, ele é um isto hoje, um outro isto, depois amanhã um outro, e um outro, e um outro. Isso não é leviandade nem mudança de ideia nesse caso. Existe uma fidelidade inevitável ao isso, eu acho. Né? Mas o isto muda. Nesse caso aqui, essas coisas estão circunscritas sob a forma de imagem, nem é de palavra. E é por isso que estou sugerindo que a gente até traduza-as em palavras e que poderia nem sequer ser traduzido em palavras. Vamos usar palavras porque vamos fazer juntos e conversando. E não tem outro modo, então. Isso pode injetar uma dose de força nas palavras. Entendeu? Sim. Exato. Porque as palavras têm a tendência a virarem formas sem força. Se deixarmos. A gente pode brincar com a elasticidade das palavras aqui diante dessa imagem. É uma possibilidade de injetar mais gente também, de encontrar o isso dentro da gente. Exato. Então, nesse caso, agora vamos ver se a gente consegue entrar nessa imagem, porque seria legal se a gente conseguisse fazer pelo menos uma ou duas para, enfim, praticarmos esse exercício, né, aqui com essas imagens e, eventualmente, até fazermos um percurso completo, vá lá, do modo exercício disso, para depois fazermos, enfim, acho que amanhã,
o movimento de irmos buscar nós algum desses afetos situados. Ir à rua pescar um isto por aí. Cada um de nós ir buscar um isto ali fora. Mas antes de ir para lá, vamos aqui usar de empréstimo uns istos que eu tenho aqui no banco de dados. E fazer esses mapas de treino, de exercício entre nós, né? A proposta, que a gente já começou a falar um pouquinho ontem e iríamos retomar hoje, e que também é uma proposta em estado de investigação, eu não sei se é mesmo o ideal ou não, é em processo, mas até o momento me parece que o isto precisa, o trabalho de enunciação é quase um trabalho de voltar a pôr sob a forma de força, a forma, ou seja, é como se essa imagem fosse um isto, para nós pelo menos, ainda que para mim seja quase um modo de enunciação. O frame, a fotografia é uma enunciação também, mas da nossa perspectiva, que estamos usando isso como material, é uma situação, ou seja, um quando-onde, que tem lá um seu que, um certo como, mais de um que, mais de um como às vezes, ou só um que com vários comos, pronto, varia, mas ela é simplesmente um quando-onde em que tem lá uma teia de relações acontecendo, tem lá algo que se passa. O nosso trabalho é tentar dizer o indizível. Portanto, tentar sintetizar numa única sentença, para mim me parece até o momento que é importante que seja uma sentença, né? Que condense essas linhas de força. Ou seja, a mesma frase, obviamente, como qualquer coisa que vira acontecimento, ela também vai ser um isto, né? A gente está tentando fazer com que ela seja o mais próximo de dizer o indizível, portanto, o mais próximo de dizer o isso. Né? É como se fosse isto, isso, isto, imagem, isso, frase, para depois termos a chance de fazer isso de novo com uma outra imagem. É claro que isso tudo é ir de isto em isto, porque todas essas coisas têm materialidade, têm forma e são acontecimentos. Vai acontecer sob a forma dessa imagem, foto. Depois vai acontecer sob a forma de uma frase que nós faremos juntos. E depois aconteceria de novo, aliás, pode até ser mais de uma frase. Podemos vir a concluir que precisamos fazer 2 ou 3 para dar conta das descrições que nós levantarmos aqui juntos, né? E depois pode voltar a ser imagem. Ou voltar a ser situação, né? E aí a proposta de hoje seria que a gente passasse por todas essas etapas juntos. Mas o processo que a gente usaria para fazer a frase é aquele processo que ontem conversamos, seria, enfim, a modulação etnográfica, que me parece, enfim, a mais interessante de se explorar e de se insistir nela, que é a modulação de descrever, 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 até que eu circunscrevo porque descrevi. Ou seja, não entrar no buraco da interpretose nem por um segundo. Não começar já querendo dizer o que é isso, o que significa isso, por que as pessoas agem assim, qual é o código que está por trás, qual é o sentido, o símbolo, a representação. E até então me parece que é importante que a gente chegue na tal frase justamente porque esse processo de síntese é crucial para que a coisa não fique fragmentada. A gente até pode começar por fragmentar, começar a levantar. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Mas depois existe um trabalho, que é o trabalho de mapear em que doses, de que modo, que isso está manifesto ali, independente de eu preferir, ou de eu gostar mais, ou de para mim dar mais importância a tal aspecto, tal outro, etc. Né? Esse é o lugar em que a gente sintetiza aquele momento preciso de relação de forças que se manifestou ali, que tomou aquela forma, daquele isto. Né? Porque depois a gente faria um outro movimento também sobre a forma de exercício, que é, a partir do momento em que a gente tem a tal sentença, né, pulsante, que segura o isso de algum modo, né, será que a partir dessa sentença a gente consegue performar aquilo, né, agora num outro isto.